aqui uma coisa. Você acha que os animais que são selvagens são 100% adestráveis? Você acha que um animal que tinha vida livre e que ele foi capturado e foi viver em cativeiro é um animal confiável para lidar dia a dia? Hoje eu vou te contar os fragmentos da história de um dos animais mais famosos do mundo, o tilicum. Um animal que ficou famoso não só por quem foi esse animal, mas também pelo que ele fez. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, histórias bizarras, teorias da conspiração. Se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo, considere se inscrever, porque você se inscrevendo, você me ajuda muito a realizar um sonho que é crescer na plataforma, e eu também trago muito conteúdo novo para você. Aí você, sendo inscrito, você recebe aí no seu feed de inscrições sempre que eu postar um vídeo novo. O vídeo de hoje é um vídeo diferente do que eu costumo trazer aqui. Normalmente eu sempre trago casos criminais, biografias, enfim, mas eu vou trazer de alguns animais também, isso porque essas histórias são histórias que me surpreendem. Não sei se vocês sabem, mas eu sou veterinária, então eu estou sempre lendo histórias sobre animais, e algumas histórias, sim, merecem ser contadas, né, de novo, para a gente relembrar algumas coisas e também ficar pensando no que é certo e errado, pelo menos na minha concepção aqui. Hoje eu vou contar para vocês a história do tilicum. Se você não está ligando o nome ao ser, eu vou te contar. O tilicum é uma das orcas mais famosas do SeaWorld. Ele era uma orca macho, né? E ele foi para o SeaWorld justamente por isso, porque eles estavam precisando de um macho para fazer reproduções. Então, o tilicum, ele acabou sendo comprado de um parque que fechou no Canadá. Mas antes disso, gente, eu quero contar a história do tilicum para vocês entenderem o que aconteceu de fato, tá? Bom, o tilicum, ele nasceu em vida livre. Ele não era uma baleia de cativeiro, tá? Ele não foi resultado de uma reprodução de cativeiro. Ele nasceu em vida livre. E na época, em 1983, era muito comum as pessoas pescarem baleias em várias áreas do mundo. E, inclusive, próximo ali à Finlândia, até hoje, se eu não me engano, é uma prática que acontece. O tilicum era um filhote e ele estava ali na região da Finlândia, estava fazendo a migração normal, né, ali das baleias orcas, e ele se depara com um barco pesqueiro e um barco onde os pescadores estavam a fim de encontrar baleias orcas para vender para parques aquáticos, justamente porque esse tipo de parque, esse tipo de entretenimento estava em ascensão nessa época. Então eles resolvem que seria uma boa ideia pegar um filhote de baleia orca, que é uma baleia super inteligente e adestrável, que na verdade nem é baleia, mas isso não entra no assunto do vídeo, mas enfim, e vender para algum dos parques. O primeiro lugar que o tilicum foi, não foi direto lá para o SeaWorld, que é da onde a gente conhece ele, mas sim o Sealand. Sealand era um parque aquático no Canadá, e era um parque que já tinha, né, esse espetáculo com as baleias. Então, sim, eles tinham treinadores, eles tinham uma estrutura bem precária, assim, para falar bem a verdade, mas eles tinham esse tipo de espetáculo, que era o espetáculo que dava dinheiro de fato para o parque. Todo mundo dali só ia para o parque para ver o espetáculo das baleias. Todo mundo gostava desse espetáculo. Então, ao longo de 8 anos, o Sealand foi investindo muito dinheiro nesse espetáculo. Então, eles já contrataram vários e vários treinadores, cada um com o seu método. Tinha alguns que o método era choque, era bem punitivo. Fazia coisa errada, tomava choque. Fazia coisa certa, não ganhava nada, como se fosse a obrigação dele. Então, eles começaram a ter outros tipos de treinamento, com outros tipos de treinadores, até que eles começaram a introduzir ali a troca. Eles faziam um movimento em troca de comida. E era basicamente isso, só porque para o animal fazer isso, ele tem que valorizar muito a comida. E para ele valorizar muito a comida, ele basicamente tem que comer só na hora do treino. E isso é algo assim que é o mais básico, mais corriqueiro, tá? Acontece, gente, que a vida do tilicum era uma vida péssima. Ele morava num tanque muito pequeno, e como ele era muito maior que as orcas fêmeas, ele não conseguia mal se movimentar. Então ele ficava constantemente estressado, constantemente irritado,
porque ele não conseguia dissipar a energia que ele tinha, né? Ele vai juntando muita energia mental, muita energia física, é um jovem, né, em crescimento, e ele tinha que gastar essa energia de alguma forma, só que ele não conseguia, ele não tinha para onde nadar, ele ficava preso em um tanque minúsculo que ele mal conseguia dar uma volta em torno de si. E a consequência disso foi que quando o Chili Kun fez 8 anos, foi em 1991, ele fez a primeira vítima fatal dele. O nome da treinadora era Kelty Barne, e ela era uma treinadora ali do Sealand, ela era uma treinadora que já tinha mais essa ideia assim de troca, né, de treino por troca, ela não era uma treinadora que gostava e apoiava a punição. E o que aconteceu foi que ele, num treino normal, agarrou o pé dela, e ele agarra o pé dela e não solta, então ele nada para o fundo do tanque e fica com ela ali por vários e vários minutos. Resultado disso, ela não se machucou muito, porém, ela veio a óbito por afogamento. Então, ele simplesmente carregou ela e ficou com ela lá embaixo. Acontece, gente, que isso daí já era para ter dado um alerta e um stop, né? Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que depois de um monte de denúncia, um monte de coisa, o Sealand fecha e para conseguir arrecadar dinheiro, o que eles fazem, eles vendem o Chili Kun. E aí sim, o Chili Kun vai para o SeaWorld. O Sealand, ele acaba fechando mesmo, ele acaba ficando abandonado depois do acontecido. A mídia caiu de cima, eles tiveram que pagar muita multa e realmente foi um desastre mesmo, tanto financeiro e um desastre, claro, emocional, principalmente ali para a família e para os amigos da treinadora. Só que o que o Sealand fala para a mídia, eles falaram no início que ela tinha escorregado e aí ela caiu no tanque, e naquele tanque ficava o Chili Kun e as 2 baleias fêmeas que eles tinham. E essas 2 baleias, elas estavam nadando de forma muito agitada. E isso fez com que ela não conseguisse sair lá do fundo do tanque, e por isso ela se afogou e perdeu a vida afogada. É isso que eles contam, mas depois, no final das contas, a gente sabe de vários depoimentos de pessoas que viveram naquela época e estavam lá, então eles contam que não foi nada disso que aconteceu, que na verdade o Chili Kun que pega ela e arrasta para o fundo do tanque. Bom, é então que o Sealand fecha e o Chili Kun é vendido para o SeaWorld. No SeaWorld, o primeiro objetivo deles em terem o Chili Kun lá é que eles precisavam de uma orca macho para conseguir fazer a reprodução em cativeiro das fêmeas, já que eles só tinham fêmeas até o momento. Mas o Chili Kun era muito, mas ele era muito maior que as fêmeas. E aquilo lhe dava um impacto muito grande. Então é claro que eles quiseram colocar o Chili Kun para shows também, porque ele de fato era um gigante perto das outras baleias que tinha lá, né, perto das fêmeas. Então, o Chili Kun, ele começa sim a se apresentar no SeaWorld também. O SeaWorld é um dos parques aquáticos, se não for o parque aquático mais famoso do mundo, é um dos maiores também, fica na Flórida, e vai gente do mundo inteiro lá nesse parque, né, ver como que funciona e tudo mais. Nessa época não era diferente, né? Nessa época, na verdade, era muito mais bem visto do que é hoje em dia. Nessa época, as pessoas ficavam empolgadas para isso, e hoje em dia, pessoas como eu preferem não pagar por esse tipo de entretenimento para não financiar esse tipo de coisa. Mas fato é que em 91, então, depois do incidente lá no Sealand, o Chili Kun vai para o SeaWorld. Lá no SeaWorld, ele tinha acesso a diferentes treinadores, eram muitos treinadores mesmo, a estrutura era muito maior, muito melhor, porém, ainda assim, ele era uma baleia de cativeiro, né? Apesar de ele ter um tanque muito maior, muitas vezes ele tem um tanque que ele podia ficar sozinho, ainda assim ele apresentava alguns comportamentos estereotipados, tipo o quê? Tipo ficar nadando em círculo, ou então ficar lá paradinho, né? E isso não é uma coisa normal de baleia, né? De orca pelo menos. A baleia orca, ela gosta de nadar, ela gosta de pular, ela gosta de ir para a superfície, e não era isso que acontecia, ele ficava por horas e horas e horas bem paradinho assim. E pode ser, sim, reflexo do que ele viveu lá no Sealand, mas também reflexo dele estar estressado, dele estar nervoso, porque ele não tinha espaço para nadar, ele era uma baleia muito grande mesmo, então realmente ele não tinha esse espaço para nadar, e quando tinha, o espaço era nadar em círculos. Bom, em 1999, quando o Chili Kun tinha 16 anos, acontece uma coisa muito misteriosa no tanque do Chili Kun. As pessoas chegaram para trabalhar,
foram direto para o tanque do Chili Kun e chegando lá eles encontram uma pessoa sem vida, sem roupa, no tanque dessa baleia. E então se tratava de um homem de 27 anos chamado Daniel Dux. E esse homem, ele foi no dia anterior lá no parque, ele passou o dia no parque, só que por algum motivo ele conseguiu, tipo assim, quando o parque fechou, não sair do parque e ele conseguiu ter acesso aos tanques das baleias. Tem gente que fala que é porque ele tinha, assim, muita curiosidade de conhecer baleia de perto. Tem gente que fala que ele era realmente apaixonado pela orca, né? E ele, na verdade, alguns acreditam que ele só foi nadar ali com o Chili Kun e aconteceu uma catástrofe. Fato é que tinham várias câmeras viradas assim para os tanques das baleias, porque existia, sim, pelo menos na teoria, um monitoramento. Só que essas filmagens nunca foram divulgadas, então a gente não sabe o que de fato aconteceu com o Daniel. Em 2010, Chili Kun tinha em torno de 27 anos, quando aconteceu o maior incidente da história, assim, se tratando de baleia e treinador de animais assim, de estimação e dentro de parques aquáticos, que foi o caso do Chili Kun com a Dawn. A Dawn, ela era uma treinadora muito experiente, era a mais experiente que eles tinham ali no SeaWorld. Era uma pessoa que era completamente apaixonada pelo que ela fazia. Ela tinha mais de 16 anos de SeaWorld, ela tinha mais de 40 anos de vida. Ou seja, a vida dela foi escola, depois saiu da escola e já foi para o SeaWorld. Ela chegou a estudar e se especializar em comportamento de animais. Então, ela era uma pessoa realmente muito apaixonada e muito feliz pelo que ela fazia. E a Dawn era uma das pessoas que treinava o Chili Kun. Depois de um dia de apresentação, porque lá no SeaWorld, o que acontece? Tem os horários das apresentações das baleias, não é tipo toda hora que você passa lá vai estar tendo apresentação, não, tem os horários. Então, houve essa apresentação, a apresentação foi ótima, foi tudo ok, não aconteceu nada de diferente. E pouco tempo depois, né, da apresentação, a Dawn estava na beira ali do tanque das baleias e o Chili Kun simplesmente pula e puxa ela pelo cabelo. A Dawn cai na água e o Chili Kun foi de uma forma extremamente agressiva. Ele sacudia ela na água, ele deixava como se ele estivesse brincando com ela, sabe? Ele deixava ela respirar, depois trazia ela de volta, puxava ela pelo pé, pelo braço, pelo cabelo, inclusive na ligação que os outros treinadores que estavam em volta, né, porque muita gente viu o que aconteceu, para a emergência, foi que a orca tinha arrancado um dos braços dela, que eles não conseguiam ver o braço dela em lugar nenhum, sabe? E, assim, o Chili Kun fez isso por muito tempo com ela, ele levava ela para baixo, ele trazia ela de volta, deixava ela respirar, depois sacudia ela, jogava ela para um lado, jogava ela para o outro. Então, de fato, ele realmente machucou ela muito. E quando ele larga ela finalmente, né, é importante falar, gente, que enquanto isso estava acontecendo, todos os outros treinadores estavam tentando chamar a atenção do Chili Kun, estavam tentando chamar ele em troca de comida ou alguma coisa que ele gostava muito, ou dar comandos que ele nunca errava, e ele não estava nem aí, ele não queria nem saber. O foco dele era a Dawn. Ok, ele depois de um tempo larga ela e ela emerge, né? Então eles conseguem pegá-la, tirar ela ali do tanque, mas quando eles tiraram, eles já perceberam que ela já estava sem vida. E a causa da morte da Dawn foram múltiplos traumas. Beleza, o que acontece, gente, é que quando você vê uma coisa desse tamanho acontecendo, você pensa assim, tá, então agora o Chili Kun vai parar pelo menos de se apresentar. Vai servir como reprodutor, ou então vai ser solto de volta para o mar. Só que, gente, não aconteceu nada disso, tá? Em 2011, um ano depois de que tudo aconteceu, o Chili Kun já estava se apresentando de novo e, enfim, eles lidaram como se isso fosse uma fatalidade. Derrubou a moça. Só que nesse meio tempo, em épocas diferentes, ele tentou pegar mais 2 treinadores, onde os treinadores nesses casos foram de fato muito sagazes, assim, então eles conseguiram
manter a calma enquanto o Tilikum estava com eles, carregando eles. E assim que eles viram a oportunidade de escapar, eles simplesmente escaparam, né? Mas, das duas formas, o Tilikum pegou eles pelo pé e ele machucou bastante o pé das duas pessoas. A trainer fights for his life as he's dragged underwater by a killer whale in San Diego. Ken Peters was pulled around for 8 minutes during a live performance, but eventually broke free. He escaped with some puncture wounds to his feet and a broken ligament. Diferentemente do que muitas pessoas pregam e do que o pessoal lá no SeaWorld prega também, eles ensinam as pessoas que a vida de um animal como esse é muito maior em cativeiro do que solto. Isso é mentira, né? Isso é bem mentira. Tanto é que o Tilikum, ele perdeu a vida em 2017. Ele tinha 36 anos já. E o Tilikum, assim, gente, ele teve uma vida muito triste, né? Teve uma vida totalmente cativeiro, onde ele não soube ser baleia, porque ele nunca pôde ser baleia. Ele sobrevivia, ele fazia as coisas dele para sobreviver. E sim, ele teve alguns filhotes, sim, né? Ele, na verdade, é pai da maioria, né, dos filhotes que nasceram lá no SeaWorld. E, então, assim, ele realmente é uma baleia muito conhecida por se apresentar, por ser uma baleia muito grande, em cativeiro, e também pela vida dele toda e por tudo que ele fez, né? A gente acha bizarro um animal acabar com a vida de uma pessoa, mas a gente também tem que pensar que a pessoa não deu, não essa pessoa em específico, né? Mas quem cuidava, quem era para cuidar do Tilikum, não deu uma vida de baleia para ele, né? E uma baleia, para ser feliz, ela precisa ser uma baleia. Ela precisa exercer comportamento de baleia. E ali não era o que estava acontecendo, né? Muitas vezes a orca, ela anda em bando, muitas vezes o Tilikum estava sozinho, né? Porque ele era muito grande, então eles não conseguiam conciliar ele e mais outros. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, eu vi no documentário Blackfish, já tinha muito tempo que eu vi esse documentário. Depois que eu fiz o vídeo do Travis, o chimpanzé, e que vocês gostaram muito, né, a repercussão desse vídeo foi muito boa, eu resolvi trazer o vídeo do Tilikum também. Se vocês continuarem gostando desses vídeos envolvendo animais, assim, eu posso trazer mais vídeos, assim, porque tem muito caso, assim, mas esses realmente são os, assim, que mais me chocaram até então, pode ser que eu venha conhecer outros, e por isso eu quis trazer eles aqui para o canal para vocês. Vocês gostaram? Deixa o like para mim, não deixa de clicar nesse like, porque é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo de valor, para ele mandar para mais pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo.